quais são os pensamentos que Platão expõe em sua obra República, o que ele quer dizer ali, quais são os seus ideais. Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é a Filosofia Explica de hoje. Considerado um clássico da filosofia ocidental e também da filosofia política, a obra A República de Platão, até hoje, dá muito pano para manga e incentiva muitos pensadores a elaborar pensamentos sobre uma república ideal. Pois bem, e é pensando numa república ideal, exatamente nessa questão, que o Platão ele tenta elaborar sua obra, né, a República. Enfim, o objetivo inicial dessa obra, então já anote aí, para você que não conhece, é pensar, afinal, como seria uma sociedade perfeita. Sim, a filosofia política grega ela tinha muito disso, de pensar a política em modo ideal. Traduz isso que eu não estou entendendo? Enfim, os filósofos gregos, sobretudo Platão e Aristóteles, eles tentam pensar a filosofia política em termos idealizados, como uma política deveria ser. Não como ela é de fato, mas como ela deveria ser, como a política deveria se organizar. Isso é interessante porque acaba servindo de norte para a gente pensar um pouco com o que a gente deve fazer para alcançar. Ou seja, a gente tem um parâmetro ali para seguir. Pois bem, e esse é o tema do vídeo de hoje, como eu já disse. Nesse vídeo, a gente vai tentar explicar um pouco da ideia exposta, de algumas das principais ideias expostas na obra República de Platão e também os seus pormenores, como isso pode ser analisado hoje. Então a gente vai dividir esse vídeo, num primeiro momento, expondo as ideias de Platão na República e no final ali a gente vai começar a dizer como a gente pode aplicar essas ideias hoje em dia, né? Quais são suas influências na política contemporânea. Mas antes de explicar a teoria de Platão, eu já te faço um convite. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários. Quem sabe a gente não lê e faz aqui um vídeo resposta para você, como a gente está fazendo esse daqui pro meu aluno, também inscrito aqui no canal, o João Costa. Então esse vídeo é dedicado para o João, que pediu uma explicação rápida aqui e sumária sobre o livro A República de Platão. Enfim, é isso para o João e para todo mundo que quer um vídeo sobre a República, uma explicação rápida. Vamos lá, chega de papo, bora explicar então o que está ali presente no livro A República de Platão. Sendo uma obra do período maduro de Platão, a obra República possui, como tantas outras, Sócrates como personagem principal. Neste diálogo específico, também narrado em primeira pessoa, a ideia é responder ali o que seria a justiça. Então o diálogo é toda uma indagação a respeito do que seria a justiça. Pois bem, o problema é que para explicar o que é justiça, a gente tem que passar por várias outras questões. E acaba então, para responder o que é justiça, tendo Platão que elaborar um tratado de política. E é um tratado muito importante, muito grande, muito corpuloso, né, sobretudo se a gente comparar com outros diálogos platônicos. E nele Platão fala sobre várias coisas. Mas eu acho que o que fica mais marcado para a gente aqui é a estrutura que ele propõe de sociedade. Muitos podem achar, e isso é comum entre leitores iniciantes ou iniciantes em filosofia, que Platão faria uma defesa da democracia. E essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Platão não faz uma defesa na democracia. Muito pelo contrário. Para Platão, a democracia seria um regime ruim de governo. Caramba, Felício, então quer dizer que o Platão era um tirano? Não, não é por aí. Vamos com calma. Mas vamos entender primeiro por que a democracia é ruim, para depois a gente começar a entender o que ele propõe. Pois bem, a crítica de Platão, que muitos também conhecem como sendo a crítica de Sócrates à democracia, é a seguinte. Se a gente parar para pensar, o regime democrático ele dá poder a todos os cidadãos votarem. Então todo voto tem seu peso e o peso é igual. O problema para Platão é que se a gente dá o poder a todos para decidir qualquer coisa de uma democracia, a gente acabaria nivelando por baixo. Sócrates na obra ele acaba dando uma metáfora muito interessante. Vejamos, se você tem um barco, você precisa colocar esse barco para navegar e o mar está bastante revoltado. O que você faria? Você daria esse barco para a melhor pessoa guiar, ou seja, você daria para um marinheiro que tem conhecimento e é experiente guiar nesse mar turbulento, ou você viria e faria uma votação para ver quem vai dirigir esse mar? Pois bem, esse é o exemplo que nos serve aqui, está presente na República, que nos serve para parar para pensar. Para Platão, a democracia ela teria um problema muito grande, pois nem sempre as pessoas mais capacitadas conduziriam esse barco, que é o barco democrático, o barco da polis, sobretudo quando passa por mares turbulentos, de uma forma muito bacana. Para piorar, se elege um condutor não preparado, é bem capaz que esse barco naufrague. Então é com essa metáfora do barco que Platão critica bastante a democracia.
Então, se a gente começa a eleger, dá vota para todo mundo de forma igual, a possibilidade desses escolherem pessoas medíocres, medianas, é gigantesca. Então, tendo esse problema, né, já que a democracia dá um poder de voto para todo mundo e a maioria das pessoas tende ali a votar muitas vezes sem muito intelecto, como a gente resolve isso? E aí, para responder essa questão, afinal todos vão aqui de concordar que isso, de forma ideal, não seria uma sociedade justa. Então, como a gente faria uma sociedade mais justa, mais correta? Então, Platão elabora aquilo que seria a tríade platônica, né? Uma pirâmide composta por classes distintas. Para Platão, toda sociedade ideal, toda república ideal, teria três classes de cidadãos aqui. A primeira classe seria aquela composta por comerciantes, por artesãos, seriam os encarregados do comércio em geral na sociedade, do comércio, da produção de alimentos, da produção de produtos. Então, fica esse critério, essa primeira classe de cidadãos única e exclusivamente virados para isso, para essa atividade. Uma segunda classe mais importante seria a classe da guarda, né, a classe militar. O guardião ele seria importante aqui, pois ele preservaria os bens produzidos pela polis. Então ele também é importante. Ele é muito importante para salvaguardar ali de uma ameaça externa, inclusive de conflitos internos. Mas há uma outra classe, uma classe de governantes ali, de líderes intelectuais, muitos chamam pelo nome rei filósofo, que Platão acha que devem guiar ali a sociedade. Caramba, Felício, então para você seria lindo um rei filósofo mandando na cidade, você mandaria na cidade? Calma, vamos tentar entender como é que Platão faz isso. Para Platão, cada pessoa ela tem uma predisposição natural. Por exemplo, eu posso falar que isso eu posso falar realmente, né, dar um exemplo aqui da minha família, eu realmente gosto de ler, gosto de estudar, então eu teria essa aptidão. Meu irmão, que é uma pessoa muito mais habilidosa do que eu, ele é um gênio em muitas coisas, né? Sobretudo ele é prático, ele é um marceneiro, ele é carpinteiro, ele é eletricista, ele sabe plantar, ele sabe cuidar de animais, ele tem uma excelente prática, técnica manual de cultivo na lavoura, por exemplo, coisa que eu não tenho mesmo. Então, digamos que cada um tem uma aptidão. Para Platão, olha que forma interessante que ele propõe, todo cidadão, quando nasce, ele seria mandado para a escola, uma escola obviamente pública, não há ideia de escola privada nessa época, né? E a escola seria encarregada de separar as pessoas por suas aptidões. Então, se uma pessoa ela tem essa aptidão manual, como meu irmão, ela receberia um tipo escolar de tratamento. Se a pessoa é mais forte, tem um vigor físico muito forte, muito abundante, ela receberia ali um treinamento para ser um guardião. Agora, se a pessoa é mais intelectualizada desde pequeno, ela receberia uma outra educação maior, inclusive, com que demoraria longos anos, para a pessoa aprender o que é ética, o que é justiça, o que é política, o que é economia e receber um preparo para conduzir a cidade. Então, essa é a forma que Platão entende como deveria ser uma sociedade. Para Platão, então, a república perfeita é essa que divide a república em três classes diferentes. A dos comerciantes, a dos guardas e a dessa casta intelectual, desse grupo intelectual, né, dos reis filósofos, que receberiam uma educação para dirigir a cidade. Se a gente parar para analisar, né, de forma ideal, isso faz um pouco de sentido. Realmente seria muito interessante se na teoria de Platão, ela fosse aplicada do seguinte modo, se as pessoas realmente com maior inteligência, incorruptíveis, recebessem uma educação para serem incorruptíveis, não caírem em corrupção e comandarem a polis visando o bem de todos. Então isso realmente é muito interessante. A pessoa ela receberia um estudo e ficaria só ali pensando como conduzir melhor a cidade, enquanto os outros vão ter outros afazeres. Então isso é interessante. E obviamente, muito influente. Mas qual é o problema disso? Não, agora vamos explicar um pouco do problema disso. O problema, e o próprio Platão já reconhecia isso, tá, gente? É importante dizer. Nem Platão achava que isso daria certo na prática, por isso que ele só propõe isso de forma ideal. Mas um dos problemas é saber como organizar a sociedade, né? Como fazer essa seleção. Quem vai escolher as pessoas para serem os reis filósofos? Isso é a primeira dificuldade. Porque vai que sua mãe está lá, professora, e escolhe você nem tem tanta aptidão intelectual, mas ela te bota para ser guardião só para você ter algum tipo de privilégio. Então é muito importante ficar nisso. Mas uma outra crítica, e essa não é uma crítica platônica bastante interessante, é aquela que diz o seguinte: ninguém nos garante que um processo educacional, mesmo o cara ali tendo realmente todo um processo educacional de alta, que ele não vai se corromper.
Essa talvez seja o grande problema da obra platônica. Para Platão, uma vez que você tem a ideia de bem, você não se corrompe. Vale lembrar aqui uma frase clássica do Sócrates, de que as pessoas, né, elas só se corromperiam por ignorância. A pessoa nunca faz o mal, segundo Sócrates, também de certa forma segundo Platão, porque quer, e sim por ignorância. Para Sócrates e para Platão, uma vez que você sabe o que é o certo, você não faz errado. Assim como você sabe que 2 mais 2 são 4, você não vai falar que 2 mais 2 são 5. O problema, e já vai ser um problema a partir de Aristóteles e para todo mundo depois, é que muita gente não aceita isso. E é difícil para a gente aceitar isso também, né? Será que uma pessoa que ela recebe bastante educação, ela não se corromperia? Isso é interessante, porque, por exemplo, meus pais, quando veem uma pessoa estudada, corrompida, isso aqui é muito interessante realmente. Quando meu pai ou minha mãe veem na televisão, advogado é preso com drogas na mochila, meus pais viram e falam, caramba, estudou tanto para fazer o que é errado. Eles ainda têm essa imagem platônica de que uma pessoa que tem estudo, ela não pode praticar o mal. Afinal, ela estudou para aquilo, ela estudou, ela sabe o que é o certo e o errado. Meus pais, por exemplo, têm essa visão platônica de educação e de sociedade. Uma pessoa que tem estudo, ela normalmente, segundo a cabeça dos meus pais, não se corrompe, porque ela tem estudo. Mas a gente sabe, a gente estuda um pouco mais aprofundado, que o estudo ele não é a garantia de nada, sobretudo de não ser corruptível. Principalmente, como diriam outros filósofos bem contemporâneos, como diria Adorno e Horkheimer, filósofos da Escola de Frankfurt, que eu vou até deixar aqui o link na descrição do livro de Platão e também do Adorno e Horkheimer. Se a educação ela não for esclarecida, se a educação não for crítica, a pessoa pode saber tudo de manual de ética, mas se não for uma educação emancipatória, a lá Paulo Freire, por exemplo, ela vai continuar ali repetindo, né, os erros de todos. Ou vale aqui Paulo Freire mais uma vez, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido sempre vai ser opressor. Enfim, esse é, em suma, o resumo aí da obra A República de Platão, tanto de suas ideias iniciais quanto do seu impacto hoje. Mas eu acho que ainda assim, com essas falhas, é uma obra essencial. Você precisa conhecer, nem que seja ali um resumo, uma resenha do que se passa ali, porque realmente é uma obra interessantíssima, um clássico da filosofia, certamente. E se você gosta de filosofia, gosta dos clássicos da política e gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente traz aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.